Boa noite a todos. Com imensa alegria, agradecemos o convite do nosso irmão Silvano Sérgio e a todos que fazem parte da União Espírita Vinha de Luz, trazendo um abraço fraterno de nossos irmãos do Bezerra de Menezes e agradecendo sempre a Deus e a Jesus as bênçãos de estudar a doutrina espírita, de podermos contribuir em sua divulgação, falando dos ensinos do Evangelho de Jesus, que nos consola, que nos fortalece, que nos oferece todos os meios de melhorarmos. E assim, rogamos a Jesus e a espiritualidade amiga presente que nos inspire esta noite e envolva cada coração em bênçãos de luz e de paz. E que ao final possamos todos daqui sair melhores do que quando aqui chegamos. Meus irmãos, no livro Linha 200, capítulo 14, na mensagem intitulada Ante o Consolador Prometido, Emmanuel nos convida a uma reflexão quando diz: lembremos-nos de que Jesus, em nos prometendo a vinda do Consolador, anunciava-nos, sem dúvida, não a liberação de nossos compromissos perante a lei, mas sim a presença da luz que nos familiarizaria com a verdade. E mais adiante, Emmanuel afirma: temos na atualidade da Terra, por acréscimo de misericórdia divina, o grande explicador no Espiritismo cristão, que consola, que esclarece, descortinando-nos as causas das aflições que nos ferem, revelando-nos horizontes novos para que não nos percamos no vale da indecisão. O Consolador Prometido é o tema desta noite. No livro Jesus no Lar, capítulo 25, psicografia de Francisco Cândido Xavier, o espírito Neio Lúcio narra que certa feita o mestre disse que só a verdade fará livre o homem. E aí Pedro pergunta: Senhor, o que é a verdade? E Jesus responde a Pedro: a verdade é a luz divina total. Entretanto, o homem está bem distante de poder sentir o sublime vigor da luz. E aí, Pedro ficou sem entender o que Jesus estava querendo dizer. Ele ficou faminto de novos esclarecimentos. E Jesus, então, meditou alguns minutos e começou a narrar que em uma caverna muito escura, em que a claridade não entrava, havia ali um devoto que implorava socorro divino. Queria uma porta libertadora que o conduzisse ao convívio do dia claro. Afirmava-se robusto, apto, mas por que razão ele era mantido ali? Naquela situação de solidão dolorosa. Chorava, gritava, sem esconder as suas aflições. Que razões o mantinha, o obrigava a viver naquela atmosfera terrível? Então, o nosso pai, vendo que aquele filho, formulava súplicas entre
a revolta e a amargura, lhe mandou a primeira mensageira chamada fé. E aí ele começou a se sentir mais fortalecido, começou a perseverar na oração, mas pouco tempo depois voltou a lamentar. E então o Senhor Todo-Poderoso lhe enviou a segunda mensageira chamada Esperança. E a Esperança falou para ele da eternidade da vida, pediu a ele calma, resignação, fortaleza. Até que o pobre pareceu melhorar, mas pouco tempo depois voltou a lamentar, dizendo não poder respirar. Então o Senhor lhe enviou a terceira mensageira chamada Caridade. E a Caridade o acariciou, o alimentou, mas ele ali permaneceu reclamando, gritando, revoltado. Então, o nosso Pai misericordioso lhe enviou a verdade. E quando a verdade, portadora de esclarecimento, se fez sentir em forma de um grande brilho, ele se viu tal como era. E se apavorou, porque agora ele percebia assustado que ele era o autor daquela atmosfera terrível do qual se encontrava. E o que foi que ele fez? Fugiu. Foi procurar outra caverna para ali continuar se escondendo das próprias amarguras, dos próprios sofrimentos. Jesus dá uma longa pausa e depois conclui dizendo: assim ocorre com a maioria dos homens perante a realidade. Sentem-se com o direito de exigir os bens eternos, imploram ajuda celestial e nem sequer muitas vezes percebem que a ajuda já chegou, que já estão sendo visitados pelos mensageiros da fé, da esperança, da caridade. Então, quando a verdade brilha diante deles, mostrando a situação real do qual se encontram, costumam fugir para lugares ainda mais perigosos, para continuarem se escondendo de si mesmo, para continuarem alimentando as suas ilusões. E aí vemos, meus irmãos, que Jesus era o maior contador de histórias, porque ele aproveitava cada situação, ele aproveitava cada indagação para utilizar de alegorias, para ensinar por parábolas. E por que motivo? Para nos mostrar, meus irmãos, que podemos sim, no nosso dia a dia, extrair lições que vai nos conduzir à verdade, que vai nos mostrar que podemos ali entender que o que está acontecendo é para aprendermos, para despertar o entendimento, para ampliarmos a nossa visão sobre tudo que nos cerca, sobre as pessoas, sobre nós mesmos. Jesus é a luz divina total. Jesus é a porta libertadora. Ele é o Consolador. Ele é a verdade. No livro Luz do Mundo, psicografia de Divaldo Franco, o espírito de Amélia Rodrigues, no capítulo 20, intitulado O Consolador, nos diz que Jesus, por onde percorria, sofria preconceitos, mas que aquele ano 29 significava para ele dores,
superlativas na comunhão com os maus. Entretanto, sem lhes participar das mazelas. Ou seja, Jesus caminhava, Jesus alimentava com eles, convivia com e entre eles. No entanto, estava acima deles, mas sem os humilhar, sem os ferir. E a Amélia também nos diz que na Galileia, Jesus compusera as parábolas simples e expressivas. Ela nos lembra que ele cantara o sermão do monte, realizara a pesca abundante, mas que na Judéia era diferente. Porque a Judéia estava ali atormentada de intrigas política, religiosa e governamental. Fazia-se covil de lobos e ninhos de águias. Nas sinagogas, os mercenários propunham-lhe perguntas de dúbia significação para prejudicá-lo. Os fariseus o ameaçavam, frequentemente invejosos pela sua popularidade, e ficavam ali, esperando qualquer movimento de Jesus. Ficavam tentando ali ameaçá-lo o tempo todo. Só que Jesus, o nosso mestre, sobrepairava além e acima de todos. As suas lições, moldadas nas lições da natureza, reforçada pelos ensinos do Torá e apoiadas na comunhão do Pai, tocavam e encantavam, incendiavam de beleza os ouvintes, mesmo aqueles que o detestavam. E o detestavam por inferioridade, por despeito. E aí vamos vendo, meus irmãos, que desde o começo, os discípulos também discutiam. Quem de nós será perante ele o maior? Quem de nós será por ele o mais amado? Quem afinal é o Rabi? Já estava na hora que ele se revelasse, que ele se mostrasse, que desse alguma prova. Ou seja, conviviam com ele, conheciam o mestre sem realmente o conhecer. Participavam da quase intimidade, ignoravam. Viam e ouviam e não entendiam a magnitude da sua missão, do seu destino. Ele, em sua tarefa, fazia-se anunciar-lhes o futuro. Crede em Deus, crede também em mim. A sua pergunta-resposta não deixava dúvidas. Fora anunciada com vigor, de uma certeza inconfundível, porque desde o começo ele enviara os seus mensageiros, os seus embaixadores, para despertar as consciências humanas pelas diversas civilizações dos povos. Em todos os povos, o seu nome sobre outros nomes chegaram aos ouvidos das almas, ensejando o conhecimento da imortalidade, dos deveres libertadores, como também das consequências das ações escravizantes. Então, desfila-se pelas suas evocações. Krishna, Lao Tse, Abraão, Moisés, Buda, Sócrates, Pitágoras, que ele enviara para despertar consciências com a verdade, recordando nos homens a paternidade divina, laborando pela ética, a sua mensagem de amor.
A sua mensagem de perdão não encontraria ressonância, não encontraria eco, senão através de muitas dores, de muitos séculos. Jesus conhecia, compreendia as fraquezas humanas e as incontáveis inquietações, perturbações que seriam vítimas das criaturas. Então, fitando o porvir, fitando o futuro da humanidade sangrenta e dolorida, desde o começo, reuniu os companheiros para os ensinar. E aí, João, no capítulo 14 das Boas Novas, anota com fidelidade e emoção: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Amá-lo para guardar-lhes as lições. E Jesus, como que escutando a pergunta, sem palavra, que pairava na mente deles, prosseguiu: eu roguei ao Pai, e Ele vos dará um outro Consolador, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. A música da sublime promessa modulava no leve ar uma esperança consoladora e infinita de amor. Não vos deixarei órfãos, eu voltarei a vós. O Consolador, que é o Espírito Santo, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo aquilo que vos tenho dito. O supremo socorro, a perene ajuda continuarão chegando incessante. E um dia o Espírito de verdade se manifestará, restabelecendo as suas lições, a legítima ideia de amor. Já não há mais dúvida nem receio, ele o chegado, o Consolador encaminha e guia já milhões de seres, homenageando o amanhã da felicidade, desde o hoje das lágrimas. Aí estão soando as trombetas de além da morte, entoando advertência, repetindo os ensinos, restaurando a verdade. Escutemos-las na acústica do coração. A voz que fala pela boca dos sempre vivos. É Jesus novamente ensinando. O Consolador, em triunfo, traça rotas e guia. Mandarei o Consolador, não vos deixarei órfãos. As palavras de Jesus revelam que o Consolador tem como característica básica guiar os aprendizes no caminho da verdade. Em A Gênese, capítulo 1, item 42, Allan Kardec esclarece que ao dizer pela certeza de tudo que se faz, pela certeza de tudo que se adquire, em ciência, em inteligência, em moralidade, nada está perdido. Nada.
tudo aproveita ao adiantamento. Então, reconhece-se que o Espiritismo realiza todas as promessas do Cristo em respeito ao Consolador anunciado. Porque o Espírito de verdade é o grande Consolador que dirige, que preside o grande movimento da regeneração. Então a sua promessa já se encontra realizada, porque de fato é Ele, o Consolador. No livro Obras Póstumas, Allan Kardec narra que certa vez ele estava em seu gabinete, trabalhando à noite, e de repente ele começou a ouvir algumas pancadas nas paredes. Umas pancadas sutis. Ele não deu muita importância no início. Mas depois essas pancadas começaram a ficar mais fortes. Por volta mais ou menos das 10 horas, a sua esposa entra no gabinete e pergunta o que eram aquelas pancadas. E ele disse: eu não sei, há mais ou menos 1 hora isso acontece. Por volta da meia-noite, quando Allan Kardec foi se deitar, foi que essas pancadas pararam. No dia seguinte, ele acorda cedo, vai para a casa do senhor Baldim e fala tudo o que aconteceu. Era ali onde realizava as reuniões. Ele pede esclarecimento. Então ele pergunta aos espíritos o que eram aquelas pancadas. E o espírito responde: era teu espírito familiar. Então ele pergunta: mas qual é a finalidade daquelas pancadas, daquela forma? Queria comunicar-se contigo. Poderias então me dizer o nome dele? E Kardec. E o espírito responde: podes perguntar a ele mesmo, pois ele está aqui. E aí Kardec formula a pergunta, dizendo: meu espírito familiar, quem quer que tu sejas, agradeço por ter vindo me visitar. Poderia me dizer quem és? E o espírito responde: para ti chamar-me-ei a verdade. O espírito que bateu na casa do codificador era o espírito familiar de Kardec. Era o espírito de verdade. Na Revista Espírita, dezembro de 1864, intitulado A propósito da imitação do Evangelho, que antes, quando Kardec estava trabalhando nesta obra, ele deu o título de A Imitação do Evangelho. Depois, com algumas sugestões, passou a ser o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, naquele ano, em dezembro, na Revista Espírita, é o próprio Espírito de verdade que se apresenta como o Cristo. E ele inicia dizendo assim: um novo livro acaba de aparecer. É a luz há 18 séculos vim. Meus irmãos, era o ano de 1864. Quem poderia ter dito há 18 séculos vim senão o Cristo? Há 18 séculos vim trazer a palavra de Deus aos homens de vontade.
há muitas moradas na casa de meu Pai. Disse-lhes eu, há 18 séculos, estas palavras, e o Espiritismo veio fazê-las compreendidas. Assina o Espírito de verdade, que se apresenta como o próprio Cristo. E em o Evangelho, segundo o Espiritismo, capítulo 6, item 5, inicia dizendo assim: venham como outrora aos transviados filhos de Israel, trazer-vos a verdade e dissipar as trevas. E aí ele diz assim: escutai-me. O Espiritismo, como fez antigamente a minha palavra, tem que lembrar aos incrédulos que acima deles reina a verdade, a imutável verdade. Quem assina? O Espírito de verdade. No livro dos Médiuns, capítulo 31, Dissertações Espíritas, item 9, o que é que vamos encontrar lá? A mesma mensagem. A mesma mensagem, assinada pelo Espírito de verdade, que em nota Allan Kardec deixa claro se tratar do próprio Jesus de Nazaré. Mas na Revista Espírita, julho de 1866, no artigo Qualificação de Santo, aplicada a certos espíritos, onde vamos encontrar nas mensagens São Vicente de Paulo, Santo Agostinho, São João Evangelista. Então essa qualificação de santo é aplicada, por exemplo, a esses espíritos. Mas que no final das observações que Kardec faz, com relação à qualificação do espírito de verdade, Kardec deixa claro que só a um pertence e pode ser considerado o nome próprio, para não deixar dúvidas. No livro Vivendo com Jesus, mais uma vez, o espírito de Amélia Rodrigues nos presenteia com as mensagens memoráveis da vida de Jesus, do seu apostolado. E ela inicia dizendo que Jesus é a luz do mundo, nos lembrando que ele é a luz do mundo, que viria à terra para que todos tivessem vida e a possuíssem em abundância. Então ela começa a narrar que ele chegou discreto como uma brisa agradável, perfumada de um entardecer, produzindo bem-estar e alegria de viver. E mais adiante, ela narra dizendo que ele iniciou o seu ministério da libertação de consciências numa festa de casamento, abençoando a união de almas, preservando a alegria nos corações. Por isso a sua é a doutrina das boas novas, de alegria. E ela também nos conta que aqueles que eram excluídos do convívio social edificante não perdiam o direito de serem amados, porque Jesus os amou como jamais ninguém amou igual. Jesus os elegeu como os seus irmãos, os alimentou, conviveu com eles, ensinou sobre elevação e dignidade, convidou-os para a renovação íntima, através da luta pela sublimação. Jesus jamais deixou de ajudar a quem necessitasse.
E as suas obras, as suas parábolas, ricas de lições, deixaram as mais belas informações a respeito da ética, do comportamento humano, onde vamos ter o exemplo do bom samaritano como proposta íntima de compaixão, de misericórdia oferecida ao inimigo. O filho pródigo é ensinamento superior de arrependimento, de reabilitação do qual todos nós necessitamos. A figueira que secou permanece como convite à produtividade, ao bem. Jesus demonstrou a Simão, o leproso, o que realmente é dignidade e o que são aparências enganosas. Utilizou-se de Lázaro e de suas duas irmãs para ensinar o significado do trabalho e a eleição do mais importante na terra. Jesus sempre esteve a ensinar e a viver o ensinamento. Por isso ele aceitou como título somente o de mestre, porque realmente o era. E permanece com o mais extraordinário ser que o mundo jamais conheceu igual, na condição de incomparável modelo para a humanidade. Sabemos que na época de Jesus ele não pôde dizer tudo, devido à limitação intelectual e moral da criatura humana. Muitas vezes ele utilizou de alegorias, ensinou por parábolas, mas foi na Santa Ceia que ele afirmou. Está citado no Evangelho de João, quando ele disse que viria outro Consolador, o Espírito de verdade, para nos ensinar, para nos guiar através da verdade. Encontramos na codificação muitas mensagens atribuídas ao Espírito de verdade. E sabemos que ele foi o responsável pela vinda da doutrina espírita e que atuou diretamente no período da codificação, inspirando Allan Kardec, dirigindo espiritualmente a sua tarefa. E aí o que foi que aconteceu no século XIX? Nasceu a doutrina espírita para nos auxiliar a enfrentar as provas e expiações com coragem, nos possibilitando o aprendizado mesmo nas dores, nas dificuldades, nos possibilitando buscar ensinamentos para ampliarmos o nosso entendimento, a nossa visão, sairmos da visão limitada que o mundo material oferece. Como também para contribuir através do aprendizado a não ficar repetindo erros. O Espírito de verdade, durante o seu advento, pede: crede, amai, meditai sobre todas as coisas que vos são reveladas. Não mistureis o joio com a boa semente, as utopias com as verdades. Espíritas, amai-vos.
Este é o primeiro ensinamento. Instruí-vos, este é o segundo. No cristianismo encontram-se todas as verdades. Ele nos disse que veio instruir e consolar os pobres deserdados, nos lembrando que aqueles que carregam seus fardos, que assistem, que ajudam os seus irmãos, são bem-amados dele. E quando, meus irmãos, nos sentirmos nas situações difíceis, de dores, de enfermidades, com o coração apertado, angustiado, quando nos sentirmos que estamos sozinhos, naquela solidão dolorosa, lembremos, porque Ele nos diz: estou convosco, e o meu apóstolo vos instrui. E então, para acalmar, para serenar o nosso coração, a nossa mente, ele afirma: sou o grande médico das almas. Venho trazer-vos o remédio para vos curar. Não tenhamos dúvida. Então ele nos pede com todo o seu amor: amai, orai, sede dóceis aos Espíritos do Senhor, invocai-os do fundo dos vossos corações. Meus irmãos, invoquemos com todo o nosso amor, com todo o nosso coração a Deus, o nosso Pai, e Ele vos enviará o seu Filho bem-amado para vos consolar, vos instruir e dizer estas boas palavras: eis-me aqui, venho até vós, porque me chamastes. Meus irmãos, quem afirmou: vinde a mim todos vós que sofreis? Quem é o grande médico das almas? Quem trouxe a palavra de Deus aos homens de vontade? Quem disse: há muitas moradas na casa de meu Pai? Quem é o Espírito de verdade para o Espiritismo? Resposta: o Espírito de verdade para o Espiritismo é Jesus, que voltou para cumprir a promessa de trazer o Consolador prometido. E ele cuidou diretamente da vinda do Espiritismo à Terra, sendo que os demais espíritos que colaboraram na codificação, tais como Santo Agostinho, São Vicente de Paulo, São Luís, Sócrates, Platão, Paulo, São João Evangelista, Erasto, enfim, todos eles agiram sob a inspiração direta do nosso Mestre Jesus. E então, no capítulo 6, item 4, Allan Kardec nos lembra: o Espiritismo vem na época predita cumprir a promessa do Cristo. E ele nos lembra que Jesus, que o Cristo nos advertiu: ouçam os que têm ouvidos para ouvir. O Espiritismo vem abrir os olhos e os ouvidos, porquanto fala sem figuras nem alegorias.
Só que na época de Jesus, os homens não tinham o conhecimento. A Terra era o centro do universo. Tudo para eles eram limitados ao seu ponto de vista. E vamos encontrar mais esclarecimentos a respeito dessas questões. Convido aqui a leitura e estudo no livro Céu e Inferno, a Justiça Divina segundo o Espiritismo. E Allan Kardec também afirma, ao dizer: o Espiritismo realiza o que Jesus disse do Consolador prometido. Conhecimento das coisas, fazendo que o homem saiba de onde veio, para onde vai, por que está na Terra. Então, o Espiritismo nos traz essa proposta de desenvolver em nós esse conhecimento que amplia a nossa maneira de enxergarmos, de nos colocarmos diante das situações, nos fazendo lembrar a importância de estarmos conscientes, sim, de um passado de erros que tivemos, frutos de nossas escolhas equivocadas, mas de um futuro promissor, a depender das nossas atitudes de hoje. E por isso a importância de nos entregarmos aos ensinos do Evangelho de Jesus com o coração. Com o coração, e nos esforçarmos na sua vivência, paulatinamente, pouco a pouco, mas fazendo a nossa parte. Que o Mestre Jesus abençoe a cada um de vocês, a cada um de nós, que possamos retornar para os nossos lares, envolvidos nas bênçãos, na proteção do nosso Mestre Jesus. Muita paz e muito obrigada mais uma vez pelo convite.